Louvado seja Deus, queridos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21. Deus é maravilhoso. 2 Samuel, capítulo 21. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Versículo 3. E disse, pois, Davi aos gibeonitas: o que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhes disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que eu vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir nos termos algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu vos darei. Porém o rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone, e também Mefibosete o nome, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco de silício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da colheita até que destilou as águas sobre eles do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem que os animais do campo à noite. E foi dito ao rei Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou dos ossos de Saul e dos ossos de Jonatas, seu filho, e dos moradores de Jabe de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul, de Jonatas, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus aplacou para com a terra. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu ia de maneira proposital, eu ia ler somente o versículo 10, mas talvez você ia ficar sem fruto no entendimento da palavra. Queridos, nesse texto de 2 Samuel capítulo 21, nós
vai dizer que na época dos antepassados, antes mesmo de Saul ser colocado como rei, havia um tratado, havia um combinado entre o povo de Israel com o povo gibeonita. O povo gibeonita não era povo israelita, fazia parte da tribo dos amorreus. Uma geração, uma tribo que não acreditava no Deus de Israel. Todavia, queria paz com o povo de Israel. E antes mesmo de Saul ser colocado no trono, a palavra do Senhor vai dizer lá no Antigo Testamento que houve um acordo entre a tribo de Israel com a tribo dos gibeonitas. Vocês não mexem com a gente não mexe com vocês. Vocês nos deixam em paz, a gente deixa vocês em paz. A famosa política da boa vizinhança. Mas a Bíblia vai dizer que num certo tempo do reinado de Saul, por um pretexto de zelo, de querer as coisas de Deus, tudo separadas, com o pretexto de obedecer a Deus, a história bíblica vai dizer que Saul, ele simplesmente pega os seus carros, os seus cavaleiros, invade a terra dos amorreus e mata um monte de gente da tribo gibeonita. Mata homens, mulheres e crianças, sem prévio aviso, sem dar tempo dessa tribo se defender, sem dar tempo dessa tribo se proteger ou preparar um exército para que de maneira justa, homem com homem, olho com olho, dente por dente, viessem a se defender. E a Bíblia vai dizer, aleluia, eu estou indo de maneira bem pausada para você compreender o que Deus quer falar conosco, ou melhor, que Deus quer continuar falando conosco. A Bíblia vai dizer que Saul, quando ele estava no trono, ele tinha a sua esposa, a rainha, e ele tinha algumas concubinas. Qual era a função da rainha? Era estar do lado direito, ser o braço direito do rei Saul. Qual era a função das concubinas? A função das concubinas era simplesmente uma empregada, uma serviçal que estava ali para servir os desejos da rainha. Porém, as concubinas, por estarem debaixo da autoridade do rei, as concubinas, de acordo com o desejo do rei, se o rei quisesse se deitar com alguma concubina, a concubina não podia falar não. Ela estava ali para servir a rainha, mas também servir ao rei, inclusive relacionado aos desejos sexuais do rei. E a função da concubina era só ser uma empregadinha, era alguém invisível, era alguém que seria usada enquanto fosse necessário. Mas se o rei e a rainha não precisassem mais, descarta. Lembram de Agar? Lembram de Abraão e Sara? A Bíblia vai dizer que Agar era a concubina, era a serviçal de Sara. Quando Sara não podia ter filhos, Sara teve a brilhante ideia: ô marido, se deita com a minha concubina, se deita com a minha serviçal. Pois bem, o abençoado se deitou com Agar, Agar engravidou, Agar gerou um filho, o filho nasceu, por conta da criança estar ali, ela simplesmente não quis mais, e atormentou a cabeça de Abraão, dizendo: despede, manda embora. E Agar foi embora por 2 vezes ao deserto, porque concubina não servia para nada, a não ser para lavar, passar, limpar a sujeira da rainha e do rei, e quando o rei quisesse, servia para procriação. Pois bem, a Bíblia vai dizer que o rei Saul, dentre várias concubinas que ele tinha, ele, além de ter vários filhos com a rainha e com concubinas, ele também teve 2 filhos com essa concubina chamada Rispa. Uma mulher invisível, uma
mulher que estava dentro do palácio, que só servia para lavar, para passar, para servir a rainha, para servir o rei. E o rei Saul teve 2 filhos com Rispa. Teve o Armone, como a gente leu lá no versículo 8, e o Mefibosete, que não é o Mefibosete de Jonatas, tá bom? E a Bíblia vai dizer que Saul, ele morreu em batalha. Ele morreu numa batalha com os filisteus. Depois você procura lá no Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer que Jonatas também morreu. Só que Jonatas, ele deixou um filho chamado Mefibosete. Lembra daquele que era aleijado? Lembra do Mefibosete que foi levado lá para a terra de Lodebar para não morrer? A Bíblia vai dizer que Davi havia feito um tratado com Jonatas em vida. Jonatas, ainda que você morra, eu vou cuidar da sua família. Mas a Bíblia vai dizer que o Mefibosete de Jonatas estava lá, escondido na terra de Lodebar. Só que ainda havia descendentes de Saul na terra. A Bíblia vai dizer que Davi subiu ao trono depois da morte de Saul. E num determinado momento do reinado de Davi, a história vai dizer que a terra de Israel, ela foi prejudicada. 3 anos inteiros, a terra passando fome. Davi, homem segundo o coração de Deus, Davi, homem até mesmo preocupado com o povo, entrou no processo de jejum, entrou no processo de oração. Estou indo de maneira meticulosa para você entender. A Bíblia vai dizer que Davi orou, que Davi jejuou. Senhor, por que o teu povo está passando fome? Senhor, por que faz 3 anos que não chove na terra? Senhor, o gado está morrendo. Senhor, a plantação está morrendo. Senhor, a gente não consegue plantar porque nada cresce mediante a essa escassez de água. Tudo está sendo prejudicado. A história bíblica vai dizer nesse capítulo 21 que Deus fala para Davi: Davi, a terra está padecendo por causa dos pecados de Saul. A terra está padecendo, essa geração está padecendo fome, está padecendo necessidade por conta dos pecados da família e da mão sanguinária de Saul. E porque eles tocaram nos gibeonitas, não são o meu povo, não adoram ao meu nome, mas havia um tratado lá atrás, e ele mexeu com o povo que estava quieto. Porque a palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se o combinado lá atrás era para deixar quieto, deixar em paz, o que ele tinha que mexer com o povo? E a história bíblica vai dizer que Davi, pois bem, ele chama os líderes dos gibeonitas. O que vocês querem que eu faça? Porque o rei Saul, quando estava vivo, matou muitos de vocês. Agora eu, atual rei, estou à disposição de vocês. O que vocês querem que eu faça para amenizar a ira da mão de Deus sobre nós? Eu preciso, de alguma maneira, me retratar com vocês, povo gibeonita. A liderança do povo olhou para o rei Davi e disse assim: eu vou simplificar. Na lei de vocês não é olho por olho, dente por dente? O seu rei matou o meu povo. O seu rei feriu inocentes. O seu rei matou mulheres, matou crianças e matou idosos do meu povo. Então eu não quero mexer com o povo de vocês. Eu não quero matar inocentes. Eu quero apenas 7 homens da descendência de Saul, para que nós o enforquemos. E assim está quitada a nossa dívida. A Bíblia vai dizer nesse texto que nós lemos, de 2 Samuel capítulo 21, que Davi, ele se lembrou do pacto que ele fez com Jonatas, e ele preservou o Mefibosete. Porém, ele sem pensar, aleluia, ele tão preocupado com toda a nação que estava ali sendo prejudicada com a fome, a Bíblia vai dizer que Davi, sem pensar,
que os descendentes de Saul, que ainda estava vivo, também eram inocentes. E ele, sem pensar, ele pegou 7 homens. Tem aquela concubina, aquela lá que anda escondida pelo palácio, que só serve para ficar na lavanderia, que só serve para lavar, para passar, que só serve para tirar a sujeira de dentro do pinico do rei e da antiga rainha. Eu vou pegar os 2 filhos dela, o Armone e o Mefibosete, aleluias, e eu vou pegar mais 5 filhos de uma outra filha do rei Saul e a gente resolve a situação. Ele pensou em proteger o Mefibosete, mas ele não pensou 2 vezes, aleluia, de levar à forca 2 crianças que não significavam nada para ele. Ele protegeu uma criança que estava no coração dele porque ele amava, aleluia, tinha carinho e amizade por Jonatas, mas ele não fez questão de levar à forca outras 2 crianças que eram simplesmente filho da concubina, mas eram filhos do rei. A Bíblia vai dizer que esses 7 homens foram levados para cima do monte. A Bíblia vai dizer que esses jovens, adolescentes, crianças, porque a Bíblia não está especificando a idade, pegaram esses 7 descendentes de Saul, levaram para cima de um monte, prepararam ali, aleluia, as torres, e ali todos foram enforcados. Foram enforcados, sem dó, nem piedade, mas com um único propósito: enforca logo, porque não é ninguém. Enforca logo, porque assim Deus resolve a situação da fome na terra. Já morreram enforcado? Todo mundo que viu, todo mundo que aplaudiu, saiu e foi embora. Mas a Bíblia vai dizer que aquela concubina, aquela mulher que só servia para andar nos corredores do palácio, aquela mulher que só servia para lavar, passar e tirar as sujeiras do quarto do rei e da rainha, ela se posicionou. Porque de acordo com a lei judaica, lá no Antigo Testamento, morrer por enforcamento era sinal de desonra. Se o corpo de um morto caísse e ficasse lá estirado no meio da rua, era sinal de desonra e de vergonha. Lembra a passagem do vale de ossos secos? O vale com ossos de um exército e os ossos sequíssimos ali, secando ao ar livre, desonra. Essa mulher chamada Rispa, uma simples concubina, quando ela viu que o povo foi embora, quando ela viu que o rei, sem pensar, aleluia, na dor dela, foi embora para o palácio viver a vida, ela simplesmente se posicionou. Ela fez, exaltado o nome do Senhor, um manifesto silencioso. Ela simplesmente se vestiu de pano de saco. Ela esperou toda a multidão sair daquela montanha onde estava aquele espetáculo de 7 descendentes de Saul sendo enforcados. Mas aquela mulher, ela disse: ali tem 7, mas 2 é meu. Ali tem 7 enforcados, mas 2 ali são meus filhos. 2 inocentes, 2 que não pecaram, 2 que não prejudicaram ninguém e que morreram injustamente. Eu não aceito, aleluia, os meus filhos morrer debaixo da vergonha. Eu não aceito os meus filhos, aleluia, morrerem debaixo de desonra. A Bíblia vai dizer que ela se vestiu de pano de saco, ela pegou o pano de saco também, colocou em cima de uma pedra e ali ela fez o seu manifesto silencioso. Enquanto o povo lá embaixo estava na época da colheita, começando a colher os cereais, ela estava lá em cima do monte, talvez com um pedaço de pau, talvez com uma vassoura, vestida de pano de saco,
E ao todo tempo, durante o dia, à medida que ela foi vendo os filhos dela, exaltado o nome do Senhor, o corpo apodrecendo, pendurado ali, à medida que ela foi vendo os filhos delas, aleluia, entrar em estado de decomposição ao ar livre, o manifesto silencioso dela era o seguinte: quando vinha o urubu, quando vinha a ave, ela espantava, aleluia, e dizia: são inocentes, não vai morrer de maneira desonrosa. À noite, no silêncio, à noite, no breu, quando vinha lobo, quando vinha animais, aleluia, selvagem, para tentar comer os pés dos filhos, ela toda corajosa como mãe que ela pegava e espantava os animais selvagens, dizendo: não vão ser desonrados. A Bíblia vai dizer que essa concubina, chamada Rispa, concubina do rei Saul, os 2 filhos que estavam ali eram descendentes de Saul, mas eram inocentes. Eram filhos de Saul e pagaram pelo pecado do pai. Mas ela colocou um propósito na mente: meus filhos não vão morrer com desonra. Os meus filhos não vão morrer desonrados. O nome da minha família não vai ser desonrado por causa de pecado de outra pessoa. A alma não está mais ali, só está o corpo. Mas eu vou zelar pelo corpo morto. A Bíblia vai dizer que essa mulher ficou 6 meses. 6 meses. Vendo o corpo dos filhos se decompondo, pendurado no enforcamento. 6 meses. Essa mulher, aleluia, sem voltar para casa. 6 meses sem tomar um banho decente. 6 meses sem lavar o cabelo, que é uma coisa sagrada para a mulher, é lavar o cabelo. Em cima de uma montanha, espantando aves e espantando animais. Para os corpos dos filhos se decompor de maneira honrada. Só que esse manifesto silencioso começou a mexer com a cidade. Porque todo mundo que entrava e saía da cidade, quando olhava, ela estava lá em cima do monte, espantando ave, espantando bicho. Quem entrava para a cidade, ela via ela lá. Quem saía da cidade, via ela lá. Ela não gritou, ela não chorou na presença do rei, ela não se rebelou contra o rei e contra o exército, ela não chamou as amigas para falar mal do rei, mesmo sabendo da maneira equivocada que ele usou, aleluia, para se desfazer logo da fome no meio da nação. Ela fez um manifesto silencioso. E você vai entender onde o Espírito de Deus está nos levando pela palavra. Só que a Bíblia vai dizer que quem entrava e quem saía da cidade começou a ficar incomodado ao ver uma mulher ali, sozinha, desprotegida, vulnerável, sensível, abanando o corpo dos filhos pendurado. A história vai dizer que um entrava, outro saía na cidade e talvez de maneira disfarçada, de maneira oculta, chegava no pé do monte e deixava um pouco de comida para ela. Outro ia lá e deixava uma botija de água para ela. Porque é impossível uma pessoa ficar 6 meses sem comer e sem beber. A história vai dizer que ela ia lá rapidamente, pegava água, pegava a comida, se alimentava, e quando vinham os animais do céu ou do campo, ia lá e abanava, porque ela tinha um propósito fixo. Os meus filhos são inocentes, eles não serão desonrados. Isso começou a dar comichão. O manifesto, aleluia, a manifestação silenciosa daquela mulher começou a incomodar a nação. Porque aqueles que estavam passando fome começaram a olhar e dizer: meu Deus,
Nós estamos padecendo fome aqui. E ela precisou perder os filhos dela para hoje a gente estar bem. Graças à morte dos filhos dela, nós, aleluia, estamos bem. E isso chegou até o rei Davi. Quando o rei Davi ficou sabendo dessa situação, o quê? Rispa, a concubina do rei Saul, meu rei, já está completando 6 meses. Ela subiu para lá na tarde após o enforcamento, e lá ela está até agora. Mas como vocês sabem disso? Porque todo mundo entra na cidade e sai da cidade e vê ela lá no cume do monte, abanando para os corpos dos filhos não serem comidos por animais. Mas ela está lá. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que o rei Davi, ele botou a mão na consciência. A Bíblia vai dizer que esse manifesto, essa manifestação, aleluia, silenciosa dessa mulher, mexeu não somente com a cidade, mas mexeu com o rei. Porque a Bíblia vai dizer que o rei, ele pegou a comitiva dele, foi até, aleluia, a cidade onde estavam os ossos do rei Saul, os ossos de Jonatas, trouxe os ossos da cidade para cá. Subiu em cima do monte e vem daquela mulher sem banho, abatida, queimada de sol, aleluia, com os olhos marejados de tanto chorar, com o corpo vestido, aleluia, de pano de saco, simbolizando humilhação diante de Deus, simbolizando, aleluia, um luto profundo que ninguém entendia a dor dela. Porque, aleluia, para que ela vai falar? Ela era apenas uma concubina. Com a morte do rei, os filhos dela é simplesmente um nada. Eram descendentes de um rei, mas para, aleluia, para favorecer uma nação, descarta. A Bíblia vai dizer que o rei Davi, ele pega os seus homens. Esses homens tiram os corpos mortos, que já estavam em estado de decomposição muito avançado. E o rei Davi, ele propõe no seu coração: morreram enforcados, mas eram inocentes. Morreram enforcados, mas eram inocentes. Então realmente não é justo eles morrerem enforcados e o corpo ficar exposto como sinal de desonra, porque eles eram verdadeiramente inocentes e pagaram pelo pecado do pai deles. A Bíblia vai dizer que o rei Davi, muito condoído com aquela atitude de 6 meses atrás, sem pensar, só para quitar uma dívida, ele prepara um funeral digno para os filhos de Rispa e para os outros 5 que eram netos, aleluia, de Saul. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que além dele preparar um funeral digno, mandaram preparar os corpos daqueles moços. Aleluia, prepararam, aleluia, caixões dignos, prepararam flores dignas de descendentes de rei, cantaram músicas, louvores dignos de um funeral de gente honrada. Aleluia. E enterraram esses corpos, aleluia, no jazigo da família do rei. Pastora, o que você quer dizer com tudo isso? O manifesto silencioso de Rispa mexeu com uma nação. O manifesto silencioso de Rispa mexeu com o rei. E o manifesto silencioso de Rispa mexeu com o céu. Por que mexeu com o céu, pastora? Porque a Bíblia vai dizer lá no último versículo que no momento em que o rei Davi, de fato, de maneira honrosa, sepultou, aleluia, aqueles inocentes que pagaram pelo pecado de uma outra pessoa, a Bíblia vai dizer que Deus
pastora, eu ainda não entendi. Deus está te vendo. Deus está te ouvindo. O Senhor, Ele fala no meu coração, dentro da revelação dessa palavra, que tem pessoas aqui dentro, aleluia, que não contam para ninguém, mas Deus está vendo um seu manifesto silencioso. Senhor, me injustiçaram. Senhor, por causa de outras pessoas, hoje eu e a minha casa estamos sendo prejudicados. Por causa de outras pessoas que cometeram situações, a minha família hoje está sofrendo. E o Senhor, Ele está mandando dizer para essa igreja que o seu manifesto silencioso está movendo o céu. Senhor, eu fui injustiçado em tal área, Senhor. Eu fui injustiçado na minha finança. Eu fui injustiçado, aleluia, no meu trabalho. Eu fui injustiçado, Senhor, em tais e tais e tais e tais e tais. E o Senhor está falando, eu estou ouvindo o seu manifesto silencioso. Mas eu não estou em cima do monte. Eu não estou com um saco de silício, com panos de saco. Mas o Senhor, Ele está vendo a tristeza do coração de crente aqui. O Senhor está vendo a tristeza silenciosa de pessoas aqui, que foram machucadas, que foram silenciadas, que foram injustiçadas, que foram prejudicadas, que tiveram toda a sua vida, aleluia, atribulada por causa de atitude de outros. Deus está vendo um manifesto silencioso aqui. Deus, eu não merecia isso. Talvez era o que Rispa dizia. Deus, eu sou uma concubina do rei. Toda a minha vida eu servi ao rei. Eu tive filhos com o rei. Mesmo tendo filhos, 2 filhos, da Harmônia e Mefibosete, com o rei, eu era tratada como nada. Eu estou aqui imaginando com você a oração dela lá em cima do monte, longe de todo mundo. Agora o rei Saul, ele peca, o rei Saul, ele mata, o rei Saul, ele deixa mulheres viúvas, o rei Saul deixa crianças órfãs, e agora por causa de uma nação inteira, eu sou obrigada a perder os meus filhos. Olha quanta injustiça. Mas Deus viu o manifesto silencioso daquela mulher. E agora os meus filhos são obrigados a morrer de maneira injusta. Os meus filhos agora são obrigados a morrerem, aleluia, como pessoas desonradas, como pessoas que envergonham uma nação, sendo que eles não fizeram nada, só nasceram. O bicho não vai comer meus filhos. A ave de rapina não vai comer os meus filhos. E o manifesto silencioso dela esteve ali. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Ela vendo o corpo se decompondo. Ela vendo o mau cheiro. Ela vendo que não tinha mais solução. Mas no último momento, Deus moveu os céus. Deus moveu o coração do rei, para o rei reconhecer a injustiça. E Deus abriu os altos céus para trazer chuva novamente para a terra. Deus está falando para pessoas aqui. Repito, o seu manifesto silencioso está movendo o coração de Deus. É para Deus que você está falando? Então o seu manifesto será ouvido. Pastora, mas os meninos não ressuscitou. Pastora, mas ela continuou sem filhos. Mas aquilo que era desonra, Deus trouxe honra. Um sepultamento desonroso, cheio de vergonha, cheio de deboche. Deus moveu o coração do rei e trouxe um sepultamento digno de reis, digno de descendência real, digno. E Deus está falando para pessoas aqui nessa noite: vou eu mudar o quadro,
jovens foram sepultados dignamente. A Bíblia é clara. Deus abriu o céu e a chuva caiu. O manifesto silencioso daquela mulher é símbolo de resistência. Então Deus manda dizer para você: resiste. O manifesto silencioso daquela mulher representa a persistência. Então persista em nome de Jesus. O manifesto silencioso daquela mulher, aleluia, representa humilhação diante de Deus. Então, ore, jejue, se coloque, aleluia, em panos de saco, com o coração contrito e quebrantado, porque há esperança de mudança, de paz, aleluia, para o seu futuro. E a Bíblia ainda vai dizer que a história dessa mulher mudou também de uma outra maneira. Porque pela lógica, como o rei Saul morreu e os filhos dela foram mortos, ela só seria mais uma, que talvez iria ter que entrar por um caminho até mesmo de prostituição para poder sobreviver. Porque ela não servia para mais nada. Mas a Bíblia vai dizer que Deus moveu tanto na vida dessa mulher, que Deus preparou o Abner, não o da Fernanda. Preparou o Abner para se casar com ela. Quem é o Abner? Era o chefe do exército do rei Saul. Então essa mulher, ela passou a sua meia-idade, tipo eu assim, né? Até a sua velhice, com um esposo, com uma casa, com honra e com paz. Ei, repito pela última vez, o seu manifesto silencioso está movendo o céu. O seu manifesto silencioso vai trazer honra. O seu manifesto silencioso vai trazer ordem. O seu manifesto silencioso vai trazer águas, que vai trazer frutos, que vai trazer prosperidade, que vai trazer provisão, que vai trazer cuidado e vai trazer longevidade de vida. O teu protesto silencioso diante de Deus, aleluia, vai te trazer um resgatador, porque Abner, ele foi um resgatador da vida e da história dessa mulher. Então entenda, Jesus é o teu resgatador. Entenda, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Entenda que tudo que você coloca no altar de Deus e fala com ele, ele é o primeiro a se interessar pela tua história. Ele é o primeiro a entender o que se passa no teu coração. Ninguém te entende, ninguém tem paciência para ouvir as tuas lamúrias, mas ele tem, porque ele é o teu resgatador, o teu provedor, o teu cuidador. Então fique em paz. A tua oração silenciosa, a sua oração na mente, a sua oração no coração, a tua oração tomando banho, a tua oração secreta quando você está deitado lá no seu, aleluia, no seu travesseiro, a tua oração secreta dentro do ônibus indo ou voltando do trabalho, a tua oração secreta está sendo ouvida, diz o Senhor. E o que era para ser desonra, vergonha, será transformado em honra, paz, ordem, aleluia, e colheitas de paz. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus trouxe para nós. Continua orando quietinho. Ah, mas pastora, eu já ouvi falar que se a gente não gritar, ai Deus, a gente precisa gritar, ser escandaloso, porque assim Deus ouve. Ei.
Se o Espírito Santo intercede por você com um gemido inexprimível, o que seria um gemido inexprimível? O Espírito Santo ele fica assim quando você está fraco. Senhor, ajuda a Neiva. Senhor, olha lá, Pai, a Neiva. Senhor, ajuda ela, Senhor. Fortalece ela. Se o próprio Deus ouve um gemido inexprimível, baixinho, o Espírito Santo não vai ouvir a tua oração. Se Deus mudou a história de Ana, quando estava sendo atormentada por aquela peste daquela penina, ela entrou dentro do templo e falou com Deus em segredo: Senhor, a penina está me atormentando, Deus. Senhor, eu quero ter filhos, mas eu não posso. Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração secreta de Ana e mudou a história de Ana. Deus está te ouvindo, fique em paz. Até os adolescentes falam para mim nas aulas: ai, não sei orar muito não, eu não sei falar com Deus. Sabe sim, Deus está ouvindo. Amém, queridos? Então continua gemendo na presença de Deus. Senhor, meu filho morreu na fé. Senhor, minha filha está morta na fé. Meu filho, minha filha, eles estão mortos, Deus. Saíram da tua presença. Sabe o que Deus está mandando dizer? Não abandona ou não. Está morto espiritualmente? Está morta espiritualmente aquele seu parente, aquele seu filho, sua filha, irmão, irmã? Está morto espiritualmente? Faça como Rispa. Não deixa as aves de rapina comer, não. Não deixa os animais selvagens comer, não. Continua você na posição, com um saco, aleluia, como Rispa. Ela colocou panos de saco, representando: eu estou na posição, eu estou em oração. Os corpos estão mortos, mas a ave de rapina não vai tocar, animal do campo não vai tocar. Sabe o que a revelação de Deus finaliza aqui? Ei, você que está com um parente morto lá do outro lado, fica você com o pano de saco, em oração, em jejum, e toda vez que Satanás tentar tocar nesse corpo morto, espanta com a oração, espanta com o jejum, porque Deus vai trazer honra para corpos mortos espirituais. Assim como Jesus ele ressuscitou Lázaro, ele vai ressuscitar mortos espirituais. Só fica na posição, espantando a ave de rapina do inferno. Só fica na posição, espantando o lobo, espantando o cão contra os corpos mortos. Não abandona não. Não deixa de orar pelos corpos mortos espirituais que está no meio da tua família e da tua parentela. Espanta a rapina, espanta o lobo. Porque Deus vai trazer um final de honra para a glória do nome dele. Amém? Se você foi edificado, aplauda